né? Cantar faz muito bem para a nossa alma. Cantar nos traz boas sensações, boas emoções. Principalmente cantar junto com a congregação, junto com a família do Senhor. Então, no meio da semana, né, no meio do nosso corre-corre, do dia a dia, da nossa rotina, a gente tirar esse momento especial para estarmos juntos, louvando, orando como família e estudando a palavra do Senhor, não existe dinheiro nenhum que pague. É muito bom. Eu sei que muitos irmãos têm alguns compromissos, questões de trabalho, né? Eu mesmo, particularmente, não consigo vir às quartas-feiras por questões de estudo das filhas, né? De curso. Mas, havendo possibilidade, meu irmão, para quem está acompanhando o culto também pela transmissão, não negocie, meu irmão, esteja aqui, que é muito bom a gente estar aqui juntos, né? Queridos, eu quero agradecer, né, o convite de trazer uma palavra aqui para a igreja. É muito bom a gente receber do Senhor um ensinamento e o Senhor nos dá a oportunidade da gente dividir isso que a gente aprendeu com os nossos irmãos. Então, eu gostaria de compartilhar essa noite com os irmãos um aprendizado que o Senhor deixou comigo, no meu coração, queira compartilhar com a igreja. Então, quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Salmos, capítulo 13. Salmos, capítulo 13. Esse salmo, ele foi escrito por Davi. E, provavelmente, esse salmo foi escrito naquele momento onde ele já havia sido ungido, mas ele ainda não havia sido coroado rei. Né? E foi um momento de espera para Davi, porque ele já sabia o que o Senhor, né, o que Deus tinha para ele, né, já sabia da escolha do Senhor, mas ele ainda não havia sido coroado rei de Israel. Então foi um tempo de espera, e não foi um tempo de espera muito tranquila, porque na verdade foi um tempo de sofrimento, né? Foi um tempo que ele foi perseguido, foi um tempo que ele teve que sair, abandonar o conforto da casa dele, viveu às vezes em deserto, porque foi um tempo bem complicado para Davi. E a gente vai ler esse salmo, tem apenas 6 versículos, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vou ler aqui na minha versão, mas tem também a projeção ali, mas vai chegar onde a gente quer com esse ensinamento. Salmos capítulo 13 diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Oremos. Paizinho, humildemente na tua presença nesse momento, eu quero pedir que o Senhor esteja derramando a tua graça, a tua unção, para que eu fale apenas aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não permita, Senhor, que minhas percepções ou achismos ou a minha vã sabedoria venha falar aqui, mas apenas o teu Espírito Santo tome lugar aqui, Pai. E aquilo que eu não conseguir transmitir, Senhor, eu peço humildemente que esteja trabalhando através do Espírito Santo no coração dos meus irmãos. Humildemente eu me coloco na tua mão, no teu altar, estando à tua disposição, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é um salmo pequeno, né? São apenas 6 versículos, como eu falei logo no início. Mas se a gente observar esse salmo, a gente consegue até dividir esse salmo em 3 partes, sendo cada parte composta por 2 versos. Eu fiz esse exercício, né? Eu até marquei aqui na minha Bíblia, com cores diferentes, né? De 2 em 2 versículos, para que ficasse melhor o entendimento desse salmo. A primeira parte desse salmo, a gente pode dizer que contempla os versículos 1 e 2. E essa primeira parte, eu diria que é uma parte
aonde Davi, ele faz algumas perguntas bem difíceis. As perguntas que Davi faz começam com até quando? Esse até quando nos dá uma sensação de uma espera angustiante, nos dá uma sensação de, Senhor, não estou aguentando mais. Até quando? Está difícil, está pesado, né? É um momento de espera, mas é uma espera angustiante para Davi. E se a gente observar esses dois versículos, a gente ainda consegue, de repente, elencar em quatro dores, né? Em quatro dores que Davi coloca aqui, cada vez que ele começa a pergunta com até quando. E se a gente observar, no verso 1, é a primeira dor, né? É a primeira pergunta difícil que Davi faz ao Senhor. Ele fala assim, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Essa pergunta que Davi faz nos remete a uma dor de um desamparo, a uma dor de um abandono. Talvez o abandono possa ser uma das maiores dores que o ser humano possa sentir, principalmente se ele sente esse abandono como se o Senhor estivesse o abandonando. Então vamos imaginar que Davi, ele estava vivendo um momento muito complicado e ele coloca essa pergunta para o Senhor, Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai me abandonar? Até quando o Senhor vai me desamparar? Essa foi a primeira pergunta que Davi fez para o Senhor, colocando a dor dele para fora, abrindo o coração, rasgando o coração para o Senhor. Quando a gente analisa o versículo 2, ainda no versículo 1, desculpa, na parte B do versículo 1, a gente vê que ele coloca uma outra dor. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mais uma vez ele demonstra uma dor, mas essa dor é uma dor dele procurar e não achar Deus, como se Deus estivesse escondendo o rosto dele, como se Deus não quisesse ser achado por Davi. É essa sensação que ele tem quando ele coloca essa pergunta. Ele estava procurando Deus, mas ele não encontrava Deus, então ele perguntou, até quando esconderás de mim o teu rosto? No versículo 2, na parte A, na primeira parte, já tem um outro até quando. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? E nesse momento, Davi coloca também a dor da tristeza profunda. Ele coloca um sentimento de angústia, porque ele está olhando para dentro dele, e ele está vendo o coração dele triste, mas não triste momentaneamente, porque ele fala aqui, ó, dia após dia, é como se ele estivesse vivendo todos os dias com uma tristeza muito profunda. E ele coloca esse até quando para o Senhor também. Até quando vai durar essa tristeza? E no final do versículo 2 ele coloca assim, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Davi coloca aqui uma dor de perseguição. Até quando eu vou ter que lidar com esses inimigos atrás de mim? Até quando eu vou ter que lidar com essa perseguição? Até quando eu vou lidar com essas pessoas que estão me trazendo problemas? Até quando, Senhor? O interessante dessa primeira parte do Salmo, desse versículos 1 e 2, é que Davi, ele não tem problema nenhum de fazer essas perguntas difíceis para Deus. A gente percebe que Davi, ele não ficou usando de cuidados ou de palavras mais rebuscadas ou não, vou falar com um jeitinho. Ele foi muito sincero com o Senhor, ele abriu o coração de maneira muito transparente para o Senhor. A gente sabe que Deus sonda os nossos corações e Ele conhece as nossas dores. Mas foi o que o Júlio falou aqui na hora que estava dirigindo, né? Mesmo Deus conhecendo as nossas dores, o que mostra que temos intimidade com Ele é quando a gente, de fato, consegue abrir o coração e falar sem reservas com o Senhor aquilo que está nos apertando, nos causando dor. E Davi, ele tinha essa intimidade com Deus, e Davi foi sincero com o Senhor e colocou a dor dele à mostra. E todos nós passamos por alguns problemas, todos nós passamos com problemas, e um dos maiores desafios é a gente lidar com a demora, entre aspas, de Deus. A gente achar que Deus está demorando. Senhor, estou orando ao Senhor tanto tempo, até quando?
está demorando tanto, até quando? Trabalhar com essa espera é muito difícil, é um desafio, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, irmãos? Que tudo é imediato, né? Hoje a gente chega ali na avenida, o que mais tem, no shopping, o que mais tem é fast food. É tudo para ontem. A gente faz um pedido no restaurante, a senha está na nossa mão, em poucos minutos a senha apita, o teu prato está pronto. Né? Em pouco tempo, você faz uma prova e daqui a pouco o gabarito já está lá exposto, você já consegue corrigir para saber o que você errou, o que você acertou na prova. Tudo é muito rápido. E por que Deus está demorando tanto a responder a minha oração? Será que Deus não se encaixa nessa tecnologia que é tudo tão rápido? Por que Ele tem que demorar? E o que o Senhor fala comigo nessa noite para transmitir aos irmãos é que todas as vezes que nós temos a sensação de que Deus está demorando, na verdade, Ele está nos ensinando a esperar. Até porque, como eu falei, a sociedade não nos ensina isso, né? Tudo para ontem. Mas o Senhor está nos ensinando a esperar. Deus está nos moldando. E essa espera, irmãos, não é somente esperar pelo Senhor. Não é somente esperar pelo favor do Senhor. Não é somente esperar pela resposta do Senhor. Mas é esperar no Senhor. Percebem como fica mais profundo? Uma coisa é eu esperar a resposta do Senhor que eu estou querendo. Eu esperar o sim do Senhor que eu estou querendo. Mais profundo é eu esperar no Senhor. E é isso que o Senhor trabalha com a gente quando Ele demora, né, entre aspas, aos nossos olhos, Ele demora e nos faz esperar. Ele trabalha no nosso coração. E nesses 2 versículos, a gente percebe que nessa espera, Davi, ele elencou a dor dele, parece que da mais profunda até a mais superficial. Davi, no primeiro versículo, ele olha para o céu, ele olha para Deus, e ele se sente abandonado por Deus. Ele olha para dentro dele mesmo, e ele sente a tristeza, a angústia. Ele olha ao redor, e ele vê os inimigos perseguindo. E talvez esse seja um cenário que a gente esteja vivendo, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na família, seja nas relações, de repente, com filhos, com familiares, com amigos, com colegas da faculdade. De repente, a gente está vivendo uma situação que a gente está orando, e a gente não consegue visualizar, né, o agir de Deus. A gente acha que o Senhor está demorando. Não há problema nenhum, irmãos, a gente orar, assim como Davi orou, falando para o Senhor até quando. Quando a gente ora falando com o Senhor, até quando? Senhor, não aguento mais. Mas a gente fala com o Senhor buscando um alinhamento com a vontade dEle. Essa pergunta para o Senhor é genuína. Não é uma pergunta de murmuração, mas é uma pergunta, Senhor, eu quero estar alinhado com o teu coração. Por isso que eu estou sendo sincero com o Senhor. E aí, avançando, a gente pode ir para a segunda parte desse salmo, que se trata dos versículos 3 e 4. E essa segunda parte, eu coloquei como um título, que é uma súplica e um quebrantamento. O que diz o versículo 3 e 4? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Nesse versículo, nessa parte da oração de Davi, Davi pede que o Senhor, pede que Deus restaure o brilho dos olhos dele. Davi reconhece que como ele não estava vendo Deus, ele estava morrendo. Olha o que diz aqui, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Se Davi não visualiza Deus, ele vai morrer. Ele reconhece isso, ele reconhece que ele precisa ver Deus. Muitas vezes, as nossas dores, como foi narrado aqui nos versículos 1 e 2 de Davi, mas muitas vezes as nossas dores, ela nos impede de vermos Deus.
Quando estamos sofrendo, quando estamos angustiados, quando estamos passando por alguns problemas, isso às vezes turva um pouco a nossa visão e a gente não consegue ver Deus. Não é Deus que se esconde da gente ou Ele se afasta da gente, mas as próprias dores e angústias, elas tampam a nossa visão e não nos permite visualizar Deus. E aí eu quero deixar uma reflexão que eu anotei aqui, que fique gravado no coração dos irmãos, assim como ficou no meu. Deus, Ele está sempre olhando para nós. Porém, por vezes, nós não conseguimos olhar para Ele. Deus está sempre nos vendo, mesmo quando nós não o vemos. Mesmo quando as dores e as aflições impedem a nossa visão de enxergar o Senhor, mesmo assim, Deus está nos vendo. Ele está conosco. E a oração de Davi foi essa: restaura o brilho dos meus olhos, restaura a minha visão para que eu possa ver o brilho do Senhor. Meus irmãos, lá em Apocalipse 1,16, no final desse versículo diz que a face do Senhor era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Ou seja, para que a gente possa de fato enxergar, para que a gente possa de fato viver, a gente precisa enxergar o brilho do Senhor. É o brilho do Senhor que traz a razão para a nossa vida. Por isso a importância da gente pedir ao Senhor para restaurar esse brilho nos nossos olhos, principalmente quando estamos passando por um momento de aflição ou de angústia. E Davi se quebranta, e ele diz que ele precisa dessa ação do Senhor. Aqui, nesse versículo, Davi já não está falando sobre os inimigos, sobre a perseguição, ele está falando assim: restaura a minha visão, eu preciso te ver, Senhor. Caminhando para o final, a terceira parte desse salmo, eu intitulei como Rompendo com as Circunstâncias. Versículos 5 e 6 diz assim: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Nesse final dessa oração de Davi, Davi afirma que ele não confia nos seus próprios sentimentos. Os olhos de Davi estavam embaçados com tanta angústia, com tanta dor. Então, ele não podia confiar naquilo que ele estava vendo com os olhos dele. Ele não podia confiar nos sentimentos dele. Ele não poderia confiar na forma que ele estava vendo a vida. Por isso que ele começa o versículo 5 dizendo: eu, porém, confio em teu amor. Eu não posso confiar na minha forma de ver com o meu coração, porque o meu coração ele é enganoso. Os meus sentimentos, eles oscilam. Os meus sentimentos são falhos. O meu amor é falho. Nós somos humanos e os nossos sentimentos, eles vão oscilar mesmo. Só que, como Davi falou aqui no versículo 5, a gente pode confiar no amor do Senhor, porque o amor do Senhor, ele é inabalável. Ele é inesgotável. É o único que a gente pode confiar. A gente não pode confiar nos nossos próprios sentimentos, nem naquilo que a nossa visão turva está vendo, porque a gente vê errado. A gente precisa pedir ao Senhor para iluminar os nossos olhos, para que a gente possa enxergar com a lente dele. E é esse o meu desejo para os irmãos. Meus irmãos, não vamos confiar no nosso sentimento, no nosso amor, mas vamos confiar no sentimento de Deus por cada um de nós. Davi começa esse salmo cheio de dor, mas a dor mostra para Davi que ele precisa de um salvador. Então, no meio do salmo, ele levanta, se posiciona, que apesar dos sentimentos dele, e não por causa dos sentimentos dele, mas apesar disso, ele se levanta e diz: eu, porém, confio no teu amor. Eu e você, meus irmãos, não precisamos esconder os nossos sentimentos. Nós podemos sentir as nossas emoções, mas eu não vivo pelo que eu sinto. Eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pela fé, porque o justo viverá pela fé. Nós precisamos confiar nesse amor do nosso Deus. O meu amor diminui, mas o do Senhor não.
Meu amor oscila, mas o do Senhor não. Não enxerguemos a vida e as circunstâncias com as nossas próprias lentes. Elas estão sujas de mágoa, de tristeza, de ressentimento. Nós devemos suplicar ao Senhor que derrame a sua graça em nós, para que a gente possa enxergar a luz dele e assim tenhamos vida. E no finalzinho do Salmo, no versículo 6, para fechar, ele fala assim: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. A partir do momento que eu entendo que os meus sentimentos, que as minhas emoções, elas são enganosas e que eu preciso do Senhor, para confiar no amor do Senhor, porque esse sentimento é inabalável, eu consigo dar ordem ao meu coração. Eu consigo dar ordem ao meu coração para cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Nosso coração, ele pode estar angustiado, ele pode estar triste, mas como a gente não confia no nosso coração, porque ele é enganoso, a gente pode dizer para o nosso coração: coração, canta, porque o Senhor, ele é bom. Independente do que eu estou sentindo, o Senhor é bom. E Ele é o eu sou, Ele é o poderoso. Independente do que eu sinta nesse momento, eu confio no amor do Senhor. E para fechar, eu quero falar uma outra reflexão que marcou meu coração. Que diz assim: nós não nascemos para a dor. Nós nascemos para a adoração. Porque nós somos adoradores, mesmo em meio à dor. Eu vou repetir. Irmãos, todos nós, não nascemos para a dor. Nós nascemos para a adoração. Porque nós somos adoradores, mesmo em meio à dor. Então, espero que, assim como o Senhor falou no meu coração, que o tempo de espera é um tempo de aprendizado, que no tempo de espera eu não posso dar lugar aos meus sentimentos, porque eles são enganosos, mas eu preciso confiar no amor do Senhor e entender que eu sou uma adoradora, independente das circunstâncias, mesmo na dor. Eu gostaria que esse ensinamento também ficasse com os irmãos, no momento, independente do momento que os irmãos estejam vivendo. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, nós te agradecemos esse momento especial que a gente pôde ler a Tua Palavra e a gente pôde aprender mais do Senhor através da oração de Davi. Passamos, às vezes, por momentos difíceis, por momentos de espera, que para nós, como humanos, o Senhor sabe que é muito difícil esperar, principalmente na atualidade, nos tempos em que vivemos, mas nós entendemos que o momento de espera no Senhor é valioso, é de aprendizado. E nós te agradecemos, porque o Senhor, como um Pai amoroso, nos ensina. O Senhor, como um Pai amoroso, mesmo nas nossas inquietações, o Senhor nos ensina a esperar. Guarda os nossos corações dos enganos e coloque sempre, ó Pai, a luz do Teu Filho Jesus em nós. Ilumina, Pai, os nossos olhos, retire as escamas, retire os enganos, retire as dúvidas, que possamos fitar os nossos olhos apenas em Jesus Cristo, para que a gente possa, de fato, enxergarmos as situações com o olhar de Cristo. E assim a gente possa falar para o nosso coração: cante, que a minha alma cante ao Senhor, porque o Senhor é bom. Não são as circunstâncias que definem quem é o meu Deus, mas nós conhecemos o Deus a quem servimos, e nós te amamos, e nós nos colocamos na tua dependência, e nós cremos e declaramos que nós confiamos no teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.